Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, pela TV 247. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Um dia muito agitado hoje, né, Hélio? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Muito bom. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai comentar a negativa do presidente Bolsonaro de ir depor na Polícia Federal, né, intensificando a tensão entre ele e o Supremo Tribunal Federal e demonstrando a sua política belicosa, né, para manter o seu eleitorado, que está aí, né, na faixa de 17%, 20%, manter esse eleitorado mobilizado. Na esteira do tema, o Hélio vai comentar também sobre a pesquisa IPESP, que mostra a vantagem do ex-presidente Lula, e vai falar do espaço da terceira via, né, que está aí, tanto quanto reduzida no baú do Hélio. Ele vai rememorar as vezes em que ele foi convocado a depor na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, por conta da sua militância na esquerda aí no combate ao regime militar. Hélio, quais as consequências da não ida de Bolsonaro depor na Polícia Federal, conforme determinou o ministro Moraes, né? Alexandre de Moraes. Quais as consequências, Hélio? O que significa isso, né? Isso intensifica, como você deve analisar, essa atitude belicosa de Bolsonaro em relação ao Supremo? Ô, Negrão, acho que a gente tem que avaliar isso sob dois aspectos, o aspecto político e o aspecto jurídico. Sobre o aspecto jurídico, eu não posso falar muito, né? Eu não sou advogado, não conheço bem o assunto, estou acompanhando o noticiário, inclusive até agora, 3, 4 minutos atrás, eu estava procurando acompanhar o noticiário sobre isso, e há algumas interpretações, às vezes meio conflitantes, né? Objetivamente, o Bolsonaro foi indiciado num inquérito para apurar ele ter tornado públicos documentos secretos, documentos de uma investigação sob sigilo, numa das suas lives, aí, dessas quintas-feiras que ele faz, e ele se dispôs a comparecer, ele se dispôs, o Alexandre Moraes mostra, ipsis literis, literalmente, que Bolsonaro se dispôs a depor, só que ficou protelando, ficou adiando. E aí chegou no momento em que ele, apesar de ter o direito de determinar dia, hora e local do seu depoimento, ele simplesmente não fez isso e fica só querendo protelar. O Alexandre Moraes, então, falou, não, agora ele tem que ir, que era hoje às 14 horas. Ele não quer ir, ele pega e o advogado-geral da União, que é do governo, entra com um agravo regimental no Supremo Tribunal Federal, querendo que o plenário do Supremo examine o assunto, ou seja, protelando. Se ele entra hoje o Bolsonaro, 14 horas, deveria estar na Polícia Federal. Ele, pouco antes das 14, entra com esse protocolo, com esse documento, ele está querendo protelar, esperar que o Supremo se reúna, que julgue esse caso. Só que o Alexandre Moraes, e eu ouvi na televisão de que ele tem o direito de fazer isso, ele negou o agravo, ele recusou o agravo. Então, na verdade, a situação. Claro, aí os advogados estão dizendo que vão entrar com outro agravo. Mas o que o Alexandre Moraes está dizendo é o seguinte: olha, ele teria que ter ido às 14 horas, e não foi. Mas o que vai acontecer do ponto de vista jurídico, Negrão, eu realmente não sei dizer, porque certamente o Bolsonaro não pode ser levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. Aliás, por uma decisão do Supremo, que eu até tenho minhas dúvidas sobre ela, como eu disse, eu não sou advogado, mas tenho minhas dúvidas como cidadão, ninguém pode ser levado coercitivamente. Então, o cara pode dizer, eu não vou, não vou, não vou, e não vai. Não sei, eu não sei como é que funciona isso, mas certamente não vão levar o presidente da República, em qualquer circunstância, sob coerção, para o depoimento na Polícia Federal. O
que é? É um crime isso? É crime de responsabilidade? Como é que se caracteriza essa, vamos dizer assim, desobediência do Bolsonaro? Juridicamente, né, eu não sei quais são as consequências. Agora, politicamente, eu acho que dá para a gente avaliar, né? Hélio, mas antes de você entrar e fazer essa transição para avaliação política, é bom a gente registrar, né, que os bolsonaristas estão sempre aí evocando situações como essa, né? Quem não deve não teme, né? O que teme Bolsonaro? Qual é o medo dele? Porque é demonstração de medo, né? Ele está com medo de depor da Polícia Federal, né? Então, assim, quem não deve não teme, né? Claro, veja, por isso que eu faço a separação, né, Negrão? Uma coisa é você encarar juridicamente, outra é encarar como cidadão. Então, pela legislação, alguém acusado de um crime tem o direito de ficar calado. Ele pode chegar no depoimento dele e não falar nada, ficar calado. Juridicamente, isso não pode ser usado como culpa, como indício de culpa. Ora, para mim, como cidadão, isso é culpa, sim. Se o cara não explica nada, fica calado, os vezes ficar calado, ele está demonstrando que ele é culpado. Isso é o julgamento do cidadão, não é o julgamento de um juiz. O juiz não pode julgar assim, porque a lei Sim. diz que o silêncio não pode ser interpretado. Tem umas firulas jurídicas que a gente, como leigo, tem dificuldade de entender, né? O É. cara, Negrão, você roubou tanto. Fico calado. Pô, então você roubou mesmo, cara. Entendeu, Negrão? Não é assim, né? Cabeça da gente. Você fala, não roubei. Nesse dia eu estava em tal lugar. Isso aí é uma acusação falsa por causa disso. Eu tenho como provar que eu não roubei. Vocês não descobriram esse fruto do roubo. Essa é a defesa que o cara que não roubou faz. Não é ficar calado com o advogado com cara de topeira do lado, como a gente via na CPI lá da pandemia, né? Eu acho ridículo esse papel que o advogado faz. Sinceramente, nada contra advogado. Já disse que meu pai era advogado, meus tios advogados, tenho uma filha advogada, mas esses advogados fazem uns papéis muito ridículos, né? Muitas vezes fazem um papel ridículo, né? Hélio, a gente sempre está falando aqui de. A gente está sempre falando de Lenin, de Stalin, de Marx, né? E Lenin dizia, né, que advogados nem do partido, ele era advogado, né? Quer dizer, advogado você não confia nem sendo do partido, e ele era advogado, só fazia esse registro. É claro que a gente não pode generalizar, mas eu acho que eles deviam mudar um pouquinho mais da imagem deles, sabe? Ficar aquele negócio de advogado, de porta-voz de criminoso, fazer defesa de criminoso, fulano não fez nada, pega o cara com robô não sei quanto, não, ele é inocente e tal. Fica calado, vai defender lá no processo, não se mete no porta-voz de criminoso, não, porque porta-voz de criminoso está subindo o crime do criminoso, na minha opinião, de lei. Voltando, Negrão, Sim. politicamente, isso que o Bolsonaro fez é para a turma dele é bom. Para a turma dele é bom. E aí vamos lembrar sempre o seguinte: Bolsonaro está aí com uma faixa de 20% dos eleitores, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele está trabalhando para esses 20% dos eleitores dele. Ele se dirige a eles, ele trabalha para eles, ele fala para eles. Né? Então, os caras dizem, está vendo, Bolsonaro, esse Alexandre Moraes, o Bolsonaro é homem, não foi lá, desobedeceu, quero ver o que vão fazer com ele agora. Esse é o raciocínio do bolsonarista raiz, desses imbecis, ignorantes que apoiam o Bolsonaro. Então, ele está querendo manter a todo custo esse eleitorado dele, porque ele raciocina, ele precisa desse eleitorado para ir para o segundo turno da eleição, provavelmente, não com certeza, mas provavelmente contra o Lula. Agora, para as pessoas que fazem uma avaliação mais isenta, que não estão nesse gado, essa manada aí do Bolsonaro, é uma atitude ruim, é uma atitude, primeiro, ou de não querer se defender, que é o que ele poderia fazer, que era se defender, ou uma atitude de confronto, que é típica dele, que é o confronto com o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, o grande adversário dele, o cara que ele faz questão de estar sempre espezinhando, atacando, brigando, é o Alexandre Moraes, que, aliás, foi indicado pelo Temer, não foi nenhum dos indicados
pelo Lula ou pela Dilma, foi indicado pelo Temer. Esse é o cara com quem Bolsonaro mais tem pinimba, tem problema no Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro fica mal nesse episódio, a não ser para os bolsonaristas, mas ele fica mal. Ele fica mal, ele não quer se defender, ele desrespeita uma decisão do Supremo, ele confronta de novo o Supremo Tribunal Federal, mas é isso que nós temos que esperar, Negrão. Nenhuma surpresa, tá? Bolsonaro, eu vou dizer aqui pela enésima vez, o projeto do Bolsonaro é dar um golpe nas instituições democráticas brasileiras e se tornar um ditador. Esse é o projeto dele. Esse é o projeto dele. E que ele vai executando aos poucos, com idas e vindas, vai. Essa é a fixação dele. Ganhar as eleições para o Bolsonaro é parte do projeto de dar o golpe. É parte desse projeto, não é o objetivo final do Bolsonaro. Ele quer ganhar a eleição para facilitar o golpe que ele quer dar. Então, está tudo coerente, viu, Negrão? A atitude do Bolsonaro é coerente da maneira como ele lida com o seu eleitorado, da maneira como ele lida com a sociedade, com as instituições dessa sociedade brasileira e dentro do seu projeto político estratégico. Hélio, o dia seguinte, né, o famoso day after, né, que se estabeleceu uma crise, né, entre os dois poderes, né, porque só é o poder judiciário que está sendo afrontado, e se estabeleceu essa crise institucional. Como é que você vê esse dia seguinte aí? Aliás, a tarde seguinte e a noite seguinte, né? Porque as repercussões já estão aí, aos borbotões aí, né? Negrão, sinceramente, a minha expectativa, e eu posso estar errado, obviamente, a minha expectativa é que não vai acontecer nada diferente do que tem acontecido. É um processo de idas e vindas. O Alexandre Moraes deu uma engrossada agora, rejeitar o agravo. Bolsonaro engrossou não indo, o Alexandre Moraes engrossou não dando agravo. Certamente, Negrão, dentro do Supremo Tribunal Federal, isso eu estou falando sem informação, tá? Mas conhecendo aquela turma lá, tem ministro lá, puxa, mas ele está exagerando, o Alexandre Moraes tem que ter mais calma, nós temos que manter a tranquilidade, entendeu? Deve já estar no Supremo um movimento, vamos entre aspas, pacificador, dos arregões, daqueles que não querem confronto. Eu estou confortável aqui, ganhando meu teto constitucional, viajando para o exterior toda hora, com minhas mordomias. O Alexandre Moraes está aí criando cara. Tem lá no Supremo gente pensando assim. No Congresso, tenha lá o Arthur Lira, que vai falar: isso aqui eu não vou fazer nada com isso. Pode vir crime de responsabilidade, seja o que for, eu vou continuar sentado em cima dos processos, eu estou ganhando muito dinheiro com esse governo, eu estou distribuindo emenda do orçamento, eu estou preocupado com minha reeleição lá em Alagoas, eu quero me reeleger para a Câmara de Deputados, esses caras aí estão criando, não vai... Sabe, o Pacheco está lá naquele mineirice dele, querendo se dar uma de mineiro, o rondoniano que diz que é mineiro, e não sabe se é candidato, se não é candidato, também não vai fazer nada. Então, assim, acaba aparecendo, sabe, Negrão, um Temer da vida para fazer a chamada a diplomacia, fazer a pacificação. Agora, a gente está vivendo nisso, Negrão, desde o início do governo Bolsonaro, porque essa guerra existe desde o início. Aí ela cresce, aí depois ela dá uma acalmada, como foi no 7 de setembro. 7 de setembro, acho que foi o momento culminante, né? Assim, da possibilidade disso aí levar para uma coisa pior. Aí veio a pacificação, o Centrão chamou o Bolsonaro: não vem dar o golpe agora não, que nós não vamos apoiar, nós vamos declarar seu impeachment. Aí veio o Exército, falou: Bolsonaro, não conta com a gente para dar um golpe agora não. Aí Bolsonaro recua. Aí o Temer vem e faz a ponte com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente vai continuar nesse processo até o fim do governo Bolsonaro. A minha impressão é essa. E eu até gostaria de estar errado e que Bolsonaro sofresse logo o impeachment. Era o que eu gostaria. Mas eu não estou acreditando muito nisso, não. E o Supremo Tribunal vai prender o Bolsonaro? Não vai, obviamente, nem pode. Então, acho que a tendência, viu, Negrão, é esse acirramento, essas tensões, fica um clima ruim, atrapalha a governabilidade do país e dá muita fofoca, muita especulação e, no fim, não dá em nada.
Essa, nos últimos meses, né, nesses últimos tempos aí, e você já mencionou até o 7 de setembro, que veio o Temer lá com a cartinha, contemporizou tudo, a gente percebe que vão passar panos quentes, né? Para não dizer o passapano que eles normalmente E a passam. destruição continua, né, Negrão? E a destruição E a continua. destruição continua, passando a boiada, né? A boiada vai passando, né? Queiroga escondendo vacina, não querendo vacinar, e o Ministério da Saúde fazendo corpo mole, guardando estoque de vacina da Janssen, e o Bolsonaro chegando ao cúmulo de anular decretos de luto lá do passado, quer Nossa! dizer, para anular o decreto de Dom Helder Câmara, luto por Dom Helder Câmara, por Isaac Rabin, que foi premier de Israel, de Frei Damião, quer dizer, uma maluquice, né? O meio ambiente continuando a ser depredado, é só absurdo, né, Negão? Só absurdo. Aí você vê as escolas voltando sem que as crianças estejam vacinadas. É, E é uma... o último episódio aí nesses absurdos foi a ministra Damares determinar que se utilize o Disque 100 para denunciar pais ou qualquer familiar que tivesse obrigando ou levando suas crianças para vacinar, que é um absurdo completo, né? Absurdo completo. Aí você vê a coordenadora do curso de medicina da Universidade de Brasília é contra a vacina. Aí ela se revela agora contra a vacina, porque a universidade aprovou corretamente, o conselho diretor, acho que o conselho da universidade, o conselho deliberativo da universidade, aprovou a exigência da vacinação para frequentar o campus universitário. A coordenadora do curso de medicina é contra e renunciou ao seu Da cargo. UNB, da UNB, De uma da universidade, UNB. uma Mas não dá universidade. para esperar muita coisa, né, Hélio, desses médicos brasileiros, né? Assim, Olha, é impressionante. evocando aí o que você disse quando a gente comentou sobre os advogados, não dá para generalizar, mas isso aí tá ligado a currículo, está ligado os próprios professores, né, que ajudam a disseminar essa questão da elite mesmo, né, que não está se importando com o povo, e médicos fazem parte, pobres ou não, proletarizando ou não, ideologicamente, esse povo tem compromisso com a vida, não. É um absurdo, não sabia dessa história da coordenadora de medicina da UNB, nossa. Porque a UNB, a gente sabe o que é a UNB, né? O UNB é um exemplo de universidade. É tão absurdo, quer dizer, porque eu não sei como é hoje. Eu fui coordenador do curso de comunicação da UNB. Eu fui eleito pelo colegiado. Eu fui coordenador porque os outros professores, a representação dos alunos, dos funcionários que participam do colegiado, me colocaram como coordenador. Entendeu? Porra, colocaram uma antivacina bolsonarista, em foto dela em manifestação bolsonarista, para coordenar o curso. Então, tem alguma coisa de errado ali naquela faculdade de medicina, como tem no Conselho Federal de Medicina, que está dominado pelo bolsonarismo negacionista, defensores da cloroquina. Né? Então, eu fico impressionado, Negrão, como é que médicos podem ter uma postura como essa, não entra na cabeça. Eu agora, quando vou ao médico, eu faço minha sondagenzinha ali para sacar qual é a postura dele, porque quando eu tive em Roraima, quando eu tive Covid em Roraima, me indicaram uma médica lá, eu não conhecia ninguém. A primeira coisa que ela falou foi que a cloroquina não vale mais a pena, porque cloroquina já... E, caramba, olha a médica que me arranjaram, ela já vê. Aí ela me receitou ivermectina, azitromicina, eu não tomei nada disso. Fiquei lá no quarto e eu não conhecia nenhum médico em Roraima, fui com o médico que o pessoal com quem eu estava trabalhando me indicou, né? Então é vergonhoso essa situação da classe Olha, você médica. sabe qual é um dos maiores terrores dos médicos hoje? É o Google. Porque tem muita gente está fazendo isso, está pesquisando para saber quem que é esse profissional que vai me atender, e muita gente está recorrendo ao Google para se automedicar, para entender o que está acontecendo, porque não confia no médico. Né? Não dá. Como é que você vai confiar num médico que é contra a vacina, contra a ciência, a favor da cloroquina? Não dá, né, Negrão? Não Não dá. dá. Mas vamos avançar aqui no nosso bate-papo, aqui nos temas que a gente
previu aqui. Vamos falar da pesquisa, né, Hélio? A pesquisa IPESP, né, que mostra, mais uma vez, a vantagem do ex-presidente Lula e, assim, o estreitamento dessa chamada terceira via, né? Como é que você avalia isso aí? Alegrão, essa pesquisa é interessante porque está dentro desse quadro que eu coloquei antes, do eleitorado do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem um eleitorado que está fiel a ele, que não desce de onde já está, já perdeu muito, né? O Bolsonaro perdeu muitos eleitores em relação ao que ele teve em 2018, mas mantém uma fidelidade. Segundo o IPESP, eu não acredito em todas as pesquisas. Assim, não é que eu não acredito, eu acredito, mas eu sei das distorções. Ontem mesmo saiu uma pesquisa, nem lembro o nome do instituto, mas foi feita para aquele banco modal, financeira modal, totalmente com a metodologia totalmente errada. Para você ter uma ideia, na verdade, na eleição de 2018, o Bolsonaro teve 39% dos votos, o Haddad teve 32%. Nessa pesquisa ontem, que dá uma diferença pequena desse instituto, que eu não lembro do nome, nem quero lembrar, entre o Bolsonaro e o Lula, a diferença é só de 5 pontos. Mas eles ouviram, na amostragem dele, 48% dizem que votou no Bolsonaro em 2018 e 32% diz que votou no Haddad. Ora, Bolsonaro teve 39%, não 48%. Então, você vê, fazem uma amostragem fajuta para falsificar o resultado. Mas no IPESP, que é essa pesquisa que nós vamos falar, no IPESP, que é dirigido pelo Lavareda, eu acredito, como acredito no Datafolha, no Quest, no Atlas, no IPC, que é o sucessor do pessoal que trabalhava no Ibope, né, que foi vendido. Então, mas o que eu quero observar, as pessoas vão muito pelo assim, o Lula está na frente, pode ganhar no primeiro turno. É verdade, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ver. Além do tradicional, pesquisa agora não dá resultado da eleição, porque precisa agora dar um quadro de hoje que pode mudar radicalmente durante o processo de pré-campanha, especialmente de campanha. Então, essa pesquisa não dá resultado. Mas veja só, quando você faz a intenção espontânea de voto, você tem 32% dos eleitores que ou dizem que não sabem, ou não respondem à escolha de um nome, ou dizem tipo, branco e nulo. São 32%, sendo que o Lula tem 35%, o Bolsonaro tem 23%. Isso é intenção espontânea de voto. É aquele que você chega assim e fala assim, você já tem um candidato a presidente da República? Aí o cara fala, não tenho. Aí ele coloca lá, não sabe, não quero responder, não respondeu. Não, eu vou votar em branco, vou votar nulo. O pesquisador anota lá. Não, eu vou votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Não, eu não sei. Tá? Então, nisso aí, você vê o seguinte, o Lula tem 35, o Bolsonaro tem 23, e o Moro e o Ciro, cada um dos dois tem 4, que dá um total, se você somar toda essa terceira via, dá 9. E você tem 32 que não sabem. É óbvio que os 32 que não sabem não vão todos votar no mesmo cara, mas isso aí mostra o seguinte, há um espaço de terceira via, eu estou usando o termo que eles gostam de usar, há um espaço para isso, não há dúvida que há. Quando você vai para estimulada você mostra para o eleitor o nome dos candidatos, e aí ele escolhe ou não. Aí é óbvio, aumenta o número de candidatos. Aí você tem um Lula com 44, o Lula vai de 35 para 44. O Bolsonaro só vai de 23 para 24. E os outros dois continuam ali na faixa, dobram, de 4 para 8, 8 e 8, Moro e Ciro. Os outros são irrelevantes. Aí o que você tem? Tem 21%, juntando todos os candidatos da possível terceira via, 21%. E aí você tem mais 12% que dizem que não sei, ninguém, branco, nulo. Então, você soma esses 12 com os 21, você volta a ter 32%. Eu não estou fazendo defesa da terceira via aqui, não. Viu? Eu estou dizendo o seguinte, há um espaço que nem o Lula, nem o Bolsonaro devem desconhecer. Pode escolher, está resolvido, é Lula e Bolsonaro. Não. Se essa turma de centro-direita, mesmo o Moro de extrema-direita, se juntarem num único candidato, essa eleição muda de figura.
Eu sei que é praticamente impossível. Por quê? Até porque tem o Ciro Gomes. Ciro Gomes não vai ser o candidato único dessa turma. E o Ciro Gomes quer ser candidato e vai ser candidato. Mas tira o Ciro, separa o Ciro, que, vamos dizer assim, seria uma centro-esquerda. A centro-direita, Pacheco, Mandetta, Simone Tebet, né, todos esses, e o Moro, extrema-direita, se eles juntarem e trabalharem bem a campanha, trabalharem bem a conquista dos nem Lula nem Bolsonaro, e eles têm condições. E aí entra o grande risco para o Bolsonaro, que é o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Esse candidato pode superar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está paralisado ali na faixa de, no máximo, 25%. Se você coloca uma margem de erro, ele poderia ir um pouquinho além, poderia ir um pouquinho abaixo, mas ele não passa dos 25%. Bom para ir para o segundo turno. Mas vai que ele perde um pouco e essa turma cresce. Eu acho que, isoladamente, nenhum deles cresce, assim, com vários candidatos. Mas se eles se unirem mais... Pode. Tem o Dória, estou esquecendo do O Dória. Você falou da Simone, né? Você falou Simone falei também. Do Dória, falei do Mandetta, do Rodrigo Pacheco, do Alessandro Vieira, também esqueci, o Dória. Olha, mas pelo que eu tenho acompanhado, o problema desse povo é o programa, né? É o que eles estão pregando, o que eles estão defendendo, né? O Dória, por exemplo, tá na linha do neoliberalismo. Simone Tebet abraçou a ponte, eu ia falar ponte para o suspiro, mas a ponte para o futuro, que foi o programa do golpe, né? Então, como é que é esse? Todos eles, né, estão com pautas neoliberais. Todos eles estão com pautas neoliberais. Veja só, então, eles precisariam se unir, eu estou dizendo isso. Eu não tenho nenhuma simpatia por nenhum deles, mas se eles se unem, eles passam a oferecer um risco ao Bolsonaro, que é o risco de ir para o segundo turno em vez do Bolsonaro ir, e passa a oferecer um risco ao Lula, que é, no segundo turno, juntar os votos bolsonaristas. É isso que eu ia te perguntar, né? Há esse risco real, né? Porque é uma política neoliberal, que agrada muitos bolsonaristas. Obviamente, no segundo turno contra o Lula, eles vão acirrar o discurso do conservadorismo para derrotar o Lula, para atrair o voto do Bolsonaro. Claro, vai ter muito bolsonarista que vai votar nulo, vai votar em branco, mas eu presumo que alguns, para ser contra o Lula, para derrotar o Lula, para derrotar a esquerda, vão votar nesses candidatos de centro-direita ou de extrema-direita, como é o caso do Moro. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer, Negrão, é o seguinte: a eleição está bem encaminhada para o Lula, mas não está tranquila, não. Tem muita coisa para acontecer, tanto fatores internos da própria campanha, de mobilizações, como fatores externos. A facada foi um fator que determinou, na minha opinião, alguns não concordam, para mim a facada determinou o resultado da eleição de 2018. Já estava uma tendência e a facada fechou o negócio, Bolsonaro. Então, eu acho que é preciso levar isso em conta, sabe, Negrão? Há um espaço ainda agora. Eles não se unem, eles estão vaidosos, aqueles vaidosos, têm os interesses partidários, os deputados federais querendo se eleger, né? Você vê até a Federação do Cidadania com o PSDB, que seria natural, Cidadania e PSDB sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. Verdade. Desde quando era PPS, né? Desde que era PPS. Mas aí veio o Alessandro Vieira, que é senador e que se colocou como candidato do Cidadania, é contra. Ele quer a candidatura dele pelo Cidadania, não quer ir para o PSDB porque ele não quer apoiar o Dória, entre o Dória. E ele acaba prevalecendo o Dória. Então, tem essas vaidades pessoais, tem essas visões personalistas, tem as vaidades. Alguns candidatos do Cidadania preferem ter um candidato a governador do Cidadania. Então, eu estou dando esse exemplo porque esse está no noticiário mais recente, né? Então, é difícil, do mesmo jeito que as federações, a federação à esquerda, que é do PT, PCdoB, PV e PSB, tem suas dificuldades, na direita também está tendo essa dificuldade. Permanecendo esse quadro,
o Lula vai continuar. O Lula que ele precisa hoje é não perder nada. Que ele precisa não perder. Se ele seguir desse jeito, ele vai para o segundo turno garantido, com chances de ganhar no primeiro turno, caso haja grande fracionamento de candidatos à direita e o Bolsonaro esvazie mais. Bolsonaro perder ali 3, 4 pontos percentuais e os candidatos da centro-direita continuarem mais ou menos como estão, crescendo um pouquinho a mais, o Lula pode mesmo se eleger no primeiro turno, viu, Negão? Verdade. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, o Hélio vai rememorar as 3 ou 4 vezes, né? Ele vai especificar aí, que ele teve que prestar depoimento na Polícia Federal durante o regime militar, em que ele foi um militante de uma das organizações de esquerda que combateram a ditadura. Hélio, vamos ao baú. O que você tem para nos contar sobre isso? Bom, Negrão, primeiro que naquela época a condução coercitiva era a regra, né? Não tinha suporte para dizer que não pode, não. E não era. Debaixo de cacetete e no camburão da Veraneio, né? Você não tinha nem o direito de dizer, peraí, tem um mandato? Imagina, tem um mandato. Ninguém podia nem cobrar o mandato. Na verdade, Negro, era sequestro. Era sequestro, exatamente. Tecnicamente era sequestro. Então não tinha essa folga, não tinha essa de não, eu não vou depor, eu vou me manter em silêncio. Ela leva porrada se manter em silêncio. Né? Então nós estamos falando de uma ditadura. Né? Nós estamos falando de um tempo de ditadura. Com agravante, Negrão, de que às vezes que eu, infelizmente, tive que ir à polícia. Eu falei desse baú hoje, Negrão, porque é exatamente o mesmo lugar onde Bolsonaro deveria ter ido hoje. É verdade. Que é a Superintendência Regional da Polícia Federal, que fica ali no final, naquela estrada lá na via oficial, no final da W3, né? Aí tem aquela... A sorte dele, Hélio, que ele não vai ser mandado para o PIC, né? O Pelotão de Investigações Criminais do quartel-general do Exército. Chega lá e como você foi mandado. Então, Negrão, lá era a superintendência. Não tinha esse prédio bonito, grande, que tem. Nossa, bonito eu não sei, mas esse prédio grande que tem lá hoje, era um prédiozinho baixo e tinha um prédio assim ao lado onde ficava o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social da Polícia Federal. Era um prédio pequeno, térreo, que no fundo tinha as celas. Eu não me lembro quanto, mas talvez umas 10 celas, uma do lado da outra, com corredor. No final tinha um pátio, que era onde tinha chuveiro e para tomar sol. Né? Tinha um pátio assim, aí você atravessava o corredor e você tinha os escritórios da polícia, salas de interrogatório, aquela coisa toda. A primeira vez eu fui para lá em 69, ou seja, não existia mais o habeas corpus, porque o habeas corpus ele foi extinto pelo AI-5 em 68. Até lá era até possível algum preso político ser preso e ser libertado por habeas corpus. Houve alguns casos. Mas o que eles faziam? Quando eles não queriam, eles escondiam a prisão, daí o sequestro. Eles não falavam. Aí a família entrava com habeas corpus no tribunal, aí o tribunal citava. Não, fulano não está aqui, nós não prendemos esse, olha, aqui as nossas fichas, não prendemos ele não está preso. Entendeu, Negro? Então, perdi o objeto, o cara não está preso aqui, não está preso. Na verdade, ele estava, mas não está preso no quartel do Exército, não está preso pela Aeronáutica, não está na Marinha, não está na Polícia Federal, não está na Polícia Civil. Aí não tinha como dar o habeas corpus, porque eles escondiam os presos. Mas, então, a primeira vez que eu fui foi em 69, né? Fiquei lá, só lá na Polícia Federal. Eu já falei aqui, era um pessoal muito incompetente na época, outra época, né? Um pessoal muito... Eles eram grosseiros e incompetentes, assim, eles não tinham capacidade de investigação, né? Eles não sabiam investigar. Então, as coisas mínimas... Vou te dar um exemplo, Negrão. Por exemplo, eles sabiam, por causa de um depoimento dado em outro estado, que eu tinha ido ao banco pegar 500 cruzeiros na época, que eu não sei o que seria hoje, não era muito dinheiro, não. Pegar 500 cruzeiros para ajudar aqui a manutenção da organização. Tinham me mandado por uma transferência bancária de São Paulo, pessoa a pessoa eu peguei. Eles sabiam disso porque o cara lá tinha dito, não, eles mandamos 500 cruzeiros lá para Brasília.
Falei, porra, eles agora vão no banco, vão pegar. Fizeram nada disso, Negrão. Queriam que eu confessasse que tinha pegado os 500 cruzeiros. Eu falei, bom, vai ter uma hora que não vai adiantar eu negar. Eu estou negando, 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 mas eles vão lá no banco, vão pegar, né, a comprovação. Negrão, eles nem isso eles faziam. A Polícia Federal era... Não tinha COAF naquela época, não, né? Não, imagina, tudo era ali na mão, né, Negrão? É Tudo verdade. manual. Não tinha informatização nenhuma, né? Não, mas não seria difícil eles pegarem a Exato. computação, né? Então, assim, eles tinham as informações só em função do pessoal que falava, que contava. Depois, Negrão, aí eu fui solto depois de um dia, respondi o processo pela Lei de Segurança Nacional, aí passava aí na Auditoria Militar, não mais na Polícia Federal. Segunda vez, foi meio estrepitoso. Eles cercaram, estava no carro com minha então mulher, que é a Maninha, né? Eu estava no carro com ela, eles cercaram o carro, fizeram um carnaval, assim, cercaram metralhadora, cercaram o carro por todos os lados, fizeram uma parafernália lá tal. Eu até fiquei meio danado com uma pessoa que eu conhecia, um garoto mais novo que eu vi que ele viu. Eu falei, porra, o Macalé, que a gente chamava de Macalé. Eu falei, porra, o Macalé viu, o Macalé vai contar o que aconteceu, né? Fiquei com esperança. Macalé, ó, ficou quietinho, não contou para ninguém. Minha família foi descobrir 2, 3 dias depois, porque naquela época não tinha celular para você ficar conversando o tempo todo. Então você sumia, mas você estava trabalhando. Você ligava para sua casa, ninguém atendia. Mas, ninguém atendia porque você estava fora, entendeu? Não tinha esse negócio do celular de hoje. E o Macalé não contou nada para ninguém, ele viu a gente ser sequestrado. Metralhadora, pega, coloca, enfia dentro de uma veraneio e tal. Macalé ficou calado. Mas aí, de novo, com a Polícia Federal, essa vez é que você está se referindo. Eu passei lá um dia, 2 dias, e o meu colega de cela ao lado era um traficante. Né? Era um traficante. Era um traficante, e eu, nessa época, não tinha preso político lá, acho que eu era o único que estava lá nessa época. E era um traficante. Eles eram bem fechados, sabe? Um dia, eles deixavam a gente no corredor, às vezes, à tarde, depois mandavam ir para a cela e trancavam as celas. Depois eu quero só fazer um parênteses, para a gente não esquecer e já até deixar registrado aqui. Depois eu gostaria que você, num dos próximos baús, falasse sobre aquela história do surgimento do Comando Vermelho, justamente por conta dessa convivência com os presos políticos. Na Ilha Grande. Na Ilha Grande. Mas continua aí, só para a gente recordar essa história. O problema, nós éramos vários presos políticos lá, de diferentes organizações na Polícia Federal, nesses 10 celas lá, cada um numa cela, e tinha uma turma que estava mais tempo e que estavam 2 ou 3 na mesma cela, eram da mesma organização e já tinham entrado antes. Mas tinha um policial preso lá, né? A merda era essa, tinha um policial federal, deve ter feito alguma besteira, estava preso lá. E esse cara ficava de olho, né? Ele ficava lá, ele ficava solto no corredor, mesmo quando a gente estava na cela, recolhido, ele ficava andando no corredor. Então, tá. Mas de noite ele entrava na cela dele e ia dormir. E uma noite eu encostei a porta e o cara esqueceu de trancar. Então, negão, foi uma festa essa noite, porque eu fiquei andando pelo corredor, agachado, indo de cela em cela, para saber, peraí, já te interrogaram? O que você falou? O que eles estão sabendo? Aí ia na outra. Olha, aí eu voltava para aquela, olha, eles estão sabendo que você estava em tal lugar. Aí voltava. Foi uma madrugada ativa. Porque naquela época não tinha câmera, os policiais federais eram muito incompetentes, tal, deu para fazer isso. Você tinha quantos anos, Hélio? 18. 18 anos. 18 anos. Fico imaginando a cena aqui. A maioria tinha essa faixa, tinha alguns com 20, 20 e pouco, mas a maioria tinha essa faixa. Mas aí, Negrão, na segunda vez, o Exército já tinha notado que eles eram ruins de serviço. Então, pegava e levava. Eles prendiam e o Exército levava para o pique. É isso aí que você falou, que era lá para o quartel do Exército, né? Para o pelotão de investigações criminais da Polícia do Exército. Aí era uma barra mais pesada, era um pessoal mais preparado, os oficiais.
Os oficiais todos eram doutor, eu já contei isso aqui, nenhum se identificava pelo nome real, era doutor fulano, e sempre nome falso. Mas Paisana, né? A terceira, Negrão, ainda foi na ditadura, mas já em 81, imagina, quando eu fui preso, 81. pregando cartaz. Estava pregando cartaz, eu, a minha então mulher Patrícia, a Inês Nassif, que é jornalista, Sim. e o João Salles, que já faleceu, nós 4 estávamos pregando cartaz no setor, veio uma RP, pegou a gente, levou para a delegacia falou, é negócio de cartaz político, isso é com a Polícia Federal. Aí lá vamos nós, Polícia Federal. Passei o dia seguinte todo prestando depoimento. Não podia ficar em silêncio, não, viu, Negrão? Não tinha negócio Não, né? o dia inteiro prestando depoimento, eles voltaram, minha vida tal. Mas teve uma quarta, Negrão, que já foi agora, mais recentemente, eu nem lembro direito. De repente eu recebo uma intimação para comparecer à Polícia Federal. Será? Nem chamei advogado, não, Negrão. Sabe? Chamar advogado. Fui lá sozinho, cheguei lá na Polícia Federal, mas já foi agora, foi há 10 anos atrás. Não foi em ditadura, foi 10 anos, 10, 12, 15 anos atrás, nem lembro. Aí eu fui lá, era um inquérito, negócio de eleição, sabe, Negrão? Negócio de eu tinha participado, coordenado a eleição, eu não lembro direito, que não deu em nada. Aí o delegado de saco cheio, cheio de papel, era uma bobagem, e o cara estava gastando tempo, ele mesmo falava, olha, eles ficam inventando esses inquéritos, a gente com coisa mais importante para fazer, tem que ficar lidando com essas bobagens. É negócio de propaganda eleitoral, era uma denúncia de propaganda eleitoral, e como eu estava trabalhando na campanha, não sei por que me citaram, aí prestei meu depoimento formal lá, tal. O delegado não estava com a menor vontade, eu falei, essa coisa aqui não vai dar em nada mesmo, aquela papelada toda. Perde-se muito tempo também, né, Negão? Então, eu não me lembro, eu não lembro se antigamente a gente tirava passaporte, era lá. Não lembro se era lá. Se foi, eu fui algumas vezes para tirar passaporte, lá na Superintendência Regional. Pois é, eu fui lá 4 vezes, quando condução coercitiva, sem direito de ficar em silêncio. Só tive advogado na vez em 81, que o Sigmaringa passou o dia lá comigo, do meu lado, mas eu falava tudo que eles queriam, porque era tudo aberto, não tinha segredo. Eles que estava colocando cartaz, era dirigente do PT, eu era dirigente do PT na época, estava afiliado ainda, estava colocando cartaz, não via. Mas eles começaram a rememorar meu passado, tal. O que eu tinha já, o que eles já sabiam, confirmava. O que eles não sabiam, não confirmava. E perda de tempo deles, sabe, Negrão? Agora você pode ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio, né? Aliás, até a condução coercitiva já, né, não existe mais, aí você pode ficar em silêncio. E muita gente pedindo a volta. Não pode nem algema agora. Nem algema pode. Nem algema, exatamente. Só se você reagir, se você sair reagindo. Negrão, a primeira vez, eu tive muita sorte, a primeira vez que a Polícia Federal foi lá em casa me pegar, eu acho que eu já contei isso aqui, se eu contei, se desculpe. De manhã, eu tinha recolhido todas as armas do aparelho e emprestado para um companheiro da ALN. Acho que não, você não contou essa história, não, mas vamos deixar isso aí para o outro baú. Não contei, não. Era da VPR, acho que ele era da VPR. Eles pediram as armas emprestadas, eu fui lá no aparelho, só eu e mais um que tínhamos acesso, fui lá, peguei, coloquei no saco, tive um encontro, na época a gente chamava de ponto, né? Tive um ponto com o companheiro da VPR e entreguei tudo para ele. Quer dizer, eles não descobriram o aparelho, porque eu não contei que existia o aparelho. Então, mas se eu tivesse contado, e se eles fossem o aparelho e encontrassem armas lá, a situação piorava muito, né? Mas eles nem foram lá, porque eu não contei que tinha o aparelho. Mas você vê que tem coisas que vêm de sorte mesmo, né? Sorte, exatamente. Eu fiquei muito mais tranquilo sabendo que as armas não estavam lá. Também nunca mais vimos aquelas armas, viu, Negão? Nunca mais vimos, perdemos as armas todas. Mas vamos, essa história é muito interessante, vamos fazer um baú com ela mais adiante. E assim a gente termina mais um bate-papo com o Hélio Dolly, o nosso último bate-papo da semana. Agradeço muito, Hélio,
Você que está nos acompanhando aqui pela TV 61 e pela TV 247, muito obrigado pela audiência. Todos aqueles procedimentos aí, sininho, compartilha, se inscreva nos 2 canais e vamos impulsionar aqui este bate-papo com o Hélio Dolli. Obrigado, Hélio. Bom final de semana para você e para todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço.